Hoje é Dia Mundial do Comunismo, também poderia ser chamado de Dia Mundial da Mentira, então vamos falar um pouco sobre por que esse troço não funciona, um pouco sobre os protestos que teve hoje, né? Enfim, atos aí pelo Brasil. Um deles foi no estádio do Corinthians, então, sem mais delongas, roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Libertário 013, aqui, o meu nome é Caio, esse é um canal Astro Libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política por essa perspectiva. Bom, bora falar sobre dois assuntos em um aí, de certa forma, os protestos que tiveram lá. Não foi bem protesto, né? Foi mais tipo uma reunião de pelego vagabundo na Arena do Corinthians, não foi especificamente no estádio, tá? Na Neoquímica Arena, foi no estacionamento. E também um pouco aí sobre por que o socialismo é impossível, por que o socialismo não funciona e por que isso sempre descamba para ditadura, usando um pouquinho aqui do cara que é o terror dos socialistas, que é Ludwig von Mises, o cálculo econômico na comunidade socialista. Um dia eu vou trazer a leitura comentada desse livro, tá? Eu não vou ler nada dele aqui, só estou mostrando como referência. Vou deixar o link dele aqui para compra e download na descrição para vocês pegarem. Mas basicamente o que eu vou falar aqui é o argumento do Mises que está no livro, tá? Primeiro, vamos começar pela parte dos protestos, que é mais rapidinho. Eu gostaria de manifestar meu repúdio ao que o presidente Augusto Melo fez ao receber aquele ditador filha da puta do Lula na arena do Corinthians e dar uma camisa pra ele do Corinthians. Tinha que dar... Eu não posso nem falar o que tinha que dar pra esse filho da puta, porque senão o vídeo pode ser derrubado, desmonetizado, enfim, ou qualquer outra coisa aí, uma punição. Mas enfim, vocês conseguem imaginar o que eu penso que tinha que ter dado pra aquele desgraçado do Lula. Assim, a gente viu na época da renovação e transparência como corintiano, aqui falando um pouco mais pra galera corintiana do canal que tá aí, o quanto que aqueles cretinos que roubaram o Corinthians, que pelo menos eu acredito que roubaram o Corinthians, que eu posso acreditar que eles roubaram, mas não posso provar que eles roubaram, mas pra mim eu acredito que eles roubaram o Corinthians, o quanto que eles eram aproximados com esses regimes de extrema esquerda, toda vez que tinha algum evento era sinalização para extrema esquerda, ao ponto de chegar o Corinthians a passar a vergonha de ver o clube lá fazendo gestinho de assassino, com a patinha levantada pro alto igual gado. Eu tive que ver isso nesse ano, de ver os jogadores do meu time passando vergonha de ficar fazendo gesto de assassino. Pra quem não sabe, esse gesto aqui de ficar levantando o punho, ficar levantando assim, é o gesto que o assassino do Lenin fazia, tá? Então eu tive que passar por essa vergonha. Aí agora tem que passar por outra vergonha, como corintiano, de ver o estádio, o que seja, o espaço lá o estacionamento ser usado para evento de pelego, de vagabundo, de defensor de assassino, de financiador de assassino, que vai esse vagabundo que foi parar na presidência por causa daquele outro vagabundo que é o Alexandre de Moraes, que colocou ele lá, que foi quem sabotou a campanha do Bolsonaro e colocou ele lá. Aí eu tenho que ver esse filho da puta aparecer lá no estádio e ainda ser recebido pelo presidente. Ai, pega aqui a camisa do Corinthians, ai, pega aqui, ó, pega a camisa 13 aqui pra você, filha da puta. Filha da puta, o Corinthians não tem que se meter com porra de evento político, caralho. O Corinthians tem que mandar político a merda. O Corinthians tem que ser privatizado. Pelo amor de Deus, alguém compra essa merda desse clube pra não ter que ficar mais passando vergonha, ficar vendo comunista aí na porra do estádio. É pra ficar puto mesmo, não tem como. Enfim, feito esse desabafo aqui que eu fiquei puto com isso. E eu já queria ter gravado quando anunciou sobre isso, mas acho que eu não falei sobre isso. Enfim, agora eu já falei. Vamos pra parte 2 do vídeo, que é basicamente por que essa merda do socialismo não funciona. Primeiro, o que tem aqui nesse livro, o cálculo econômico em uma comunidade socialista, é basicamente o argumento que o socialista não responde. Existem dois argumentos que refutaram o socialismo, tá? Um deles é essa parte aqui, eu vou até pegar um pouco aqui da referência, que tá na página 140 para quem quiser ver, que é Mises contra os Hayekianos, tá? Que é um tópico do Salerno. Isso aqui é basicamente Existe uma divisão dentro da escola austríaca de economia acerca das refutações ao Mises, aos socialistas. O Mises defendia que o socialismo era impossível por causa da impossibilidade do cálculo econômico, já explico o que é isso, e o Hayek defendia que o socialismo era impossível por causa da questão da centralização do conhecimento, que o conhecimento estava disperso na sociedade, que é basicamente o artigo dele, o uso do conhecimento na sociedade. Vou deixar aqui na descrição, que na verdade vira um livro, enfim. Vou deixar aí para vocês também. Qual que é a teoria do Mises? Aliás, vamos começar pela do Hayek, porque a do Hayek não é tão boa assim. O argumento do Hayek é bastante simples. Ele argumenta o seguinte, que a quantidade de conhecimento na sociedade,
que existe naquele momento, ela é dispersa entre diversos indivíduos que compõem aquela sociedade. Por exemplo, eu tenho o conhecimento de fazer esse vídeo, de ter estudado as teses da escola austríaca, de ter feito várias coisas para chegar nesse ponto, a um ponto de gravar um vídeo e falar, eis aqui o argumento tal e tudo mais. Mas, por exemplo, eu não tenho conhecimento para produzir esse boné, ou essa camisa que eu estou usando. São, inclusive, se você quiser comprar elas, estão aqui na descrição, loja Manifesto 38, tá? Eu não tenho esse conhecimento. Eu não tenho conhecimento, por exemplo, para fazer thumbs, como a Ana faz, contato dela aqui na descrição também. Mas, por exemplo, eu tenho conhecimento para ensinar você a falar inglês, embora eu não tenha tempo para fazer isso. Então, por isso que eu também terceirizo. Link aqui na descrição do Nathan da Make Easy English, parceiro do canal que ensina você a falar inglês. Eu não tenho conhecimento, por exemplo, para diagramar esse livro, sei lá, fazer essa capa dura, fazer esse treco aqui que serve como marca-página, colocar tudo certinho, fazer esse formato de folha aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo que não é um formato quadradinho, é um formato redondo, a ponta aqui é arredondada, tá vendo? Aqui dá pra ver melhor, deixa eu separar uma folha aqui. Tá vendo? A ponta é meio arredondadinha, ó, ela não é quadrada. Eu não tenho conhecimento para fazer isso. Então o Hayek argumenta o quê? Que esse conhecimento está disperso na sociedade. Então, se uma pessoa tentar produzir tudo na sociedade, sei lá, o cara está tentando produzir boné, produzir livro, produzir camisa, produzir sapato, produzir cabide, produzir fone, microfone, celular, um poste de iluminação, que nem o que eu estou usando aqui. O pessoal tenta ser um super-herói assim que produz tudo, ela não vai conseguir porque ela não tem a capacidade cognitiva para isso, ela não tem conhecimento suficiente para fazer tudo isso. Então o socialismo acaba não funcionando. Esse é o argumento do Hayek. Como que socialistas disputam o argumento do Hayek? Eles disputam o argumento do Hayek dizendo que é possível você usar computação quântica para poder basicamente colocar essas informações em um computador e ele conseguir saber como produzir as coisas e processar certinho. Qual que é o argumento do Mises e por que ele é mais sólido? O argumento do Mises é que quando você tem uma propriedade comunal, ou seja, uma propriedade não particular, não privada dos meios de produção, você acaba tendo uma inevitável ineficiência econômica porque você não consegue saber os preços dos bens. Os preços em uma economia, eles dependem dos custos. E os custos também têm que ter um preço. Se você não consegue aferir corretamente o preço do custo de cada bem, por exemplo, esse livro aqui para ser produzido. Cara, precisa desse pano aqui, sei lá o que é isso aqui, achei um pedacinho de pano. Precisa da papel da capa, que ainda é papel, é um papel mais duro, aqui vai um barulhinho. Precisa dessas páginas, ó, papel. E, sei lá, da tinta para poder fazer, pagar a pessoa que fez a arte aqui da capa, que por sinal, vou mostrar aqui para vocês, é muito bonita. Vou aproximar um pouquinho aqui. Peraí, deixa eu focar legal. Aí. É muito bonita, eu gosto bastante da LVM, inclusive. Então você precisa pagar essas pessoas, você precisa aferir os custos disso. Mas e se os meios de produção para um livro, que sejam, sei lá, uma impressora, eles estiverem na mão da comunidade e não na mão de uma pessoa? Bom, isso vai levar à ineficiência econômica, isso vai levar a você não conseguir saber o exato preço disso, e porque você não tem propriedade privada, você não tem o controle privado. Então a pessoa que está fazendo a produção, ela não consegue saber exatamente qual que é o preço das coisas. Isso leva ela a cobrar preços errados, preços que são incorretos, preços que não são os preços de mercado, para usar o termo correto, que seria qual que é o preço de mercado de alguma coisa. Bom, é o preço que a oferta e demanda casam, basicamente. É tipo, sei lá, qual que é o preço de mercado numa garrafa d'água no mercado no dia, sei lá, 5 de maio, daqui a 4 dias. Eu posso razoavelmente supor que deve estar uns R$3, talvez, R$2, R$5 no máximo, dá pra supor esse preço. Mas sei lá, digamos que aconteceu uma crise hídrica maluca no dia 20 de maio e aí, sei lá, caiu um meteoro na Terra, uma coisa maluca assim. Caiu esse meteoro, ele destruiu uma fonte d'água muito grande, então agora, sei lá, aquela garrafa que custava no máximo R$5, agora ela custa no mínimo R$50, porque não tem mais água para todo mundo. Então como é que você vai saber essas variações sem você ter a propriedade privada, sem você ter o controle privado? A resposta é: você não tem como. Os socialistas não conseguem
calcular corretamente o preço dos bens, porque eles não conseguem calcular os custos, porque não tem propriedade privada dos meios de produção. Então, como que os socios disputam isso? Bom, se jogando no chão, fingindo demência, chamando o Mises de fascista e simplesmente 104 anos de ignorância completa, porque esse livro é de 1920. E tem alguns que falam, mas o Mises teve a capacidade de prever o futuro. Vamos responder esses animais que falam isso para desmerecer o Mises. Não é que o Mises teve a capacidade de prever o futuro. É que as teorias socialistas elas já existiam, basicamente. Então, o tal do socialismo utópico que o Marx chama, que na verdade não é socialismo utópico, é socialismo pré-marxista, ele já existia. E ele já defendia a planificação da economia. Então, como essas obras já existiam, você, sendo um estudante de economia da época, você poderia simplesmente ir lá, pegar o livro, abrir o livro e falar, aqui, tá, tá, eles estão dizendo isso aqui, então tá, isso aqui tá errado por causa disso. Bom, era só isso. Era isso que o Mises fazia, ele estudava os caras. Então, esse argumento de que, mas o Mises prevê o futuro. Não, ele não prevê o futuro, ele só colocou a teoria econômica certa. O que o Marx chama de socialismo utópico é o socialismo que já existia. Aí ele vem com as ideias retardadas dele lá de socialismo marxista, fundado em valor do trabalho, um monte de erro. O Marx erra pra caralho nas merdas que ele escreve. A única coisa que o Marx escreve que você aproveita, pra vocês entenderem, pra fazer justiça pro cara. Só tem uma coisa que ele se aproveita, que ele se escreve e ainda tá errado. Que é a questão da luta de classes. Só que ela fica errada porque basicamente ele erra nas classes. Não é burgueses contra proletários, é pagadores de impostos contra recebedores de impostos. Tem um artigo brilhante do professor Hans Hermann Hoppe, eu vou deixar ele aqui na descrição também, então vai ter bastante coisa aí na descrição para vocês acompanharem como materiais complementares aqui pro livro. Então não vou entrar muito no argumento do professor Hoppe, leiam o artigo, tá aqui na descrição. Se eu lembrar de deixar, tá? Se eu esqueci de deixar na descrição, eu fui um idiota imbecil, vocês me lembrem nos comentários, falam, seu imbecil, você deixou... você esqueceu de deixar o comentário, eu respondo você com um link e coloco o link na descrição. Então me lembre aí se eu esqueci, porque às vezes eu esqueço, tá? Só por burrice mesmo, por ser imbecil, então me lembre para eu não ser um imbecil. Então, basicamente, o professor Mises estudava esses caras, estudava os socialistas utópicos, né, chamado, aí depois estudou o socialismo marxista, porque eu acho fantástico como os marxistas acham que, tipo assim, não, você precisa esperar a gente implementar as merdas que a gente quer fazer, morrer, sei lá, 120 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas, não dá pra saber exatamente quantas pessoas morreram na União Soviética, mas pelo menos no absoluto mínimo, só de fome morreram 20 milhões, fora o resto que mataram, ao longo de 72 anos. Os caras falam, mas não tem como matar tanta gente. Cara, foram 72 anos essa ditadura de merda. Dá pra matar gente pra caralho, tá? E o Stalin, ele era campeão olímpico em matança de gente. Então, eu acho fantástico como eles acreditam que, tipo assim, não dava pra você ler, pegar a teoria aqui, pegar o livro, tipo, pega o livro aqui, tá, começa a ler isso aqui e tal. Isso aqui tá errado porque vai dar errado por causa disso e tal. E assim, quando o Marx escreveu as merdas dele, vamos dar um contexto histórico aqui. O Karl Menger já tinha refutado o Capital. Antes do Marx escrever as merdas dele do Capital. Por quê? O Menger, ele escreve já sabendo que a teoria dominante na época acerca do valor das coisas era a teoria do valor do trabalho. Só que o Menger, ele chega na conclusão que o valor das coisas é subjetivo. E isso é uma das discussões mais importantes para se entender a questão do cálculo econômico e toda essa briga entre a escola historicista alemã e a escola austríaca de economia, que a escola austríaca de economia basicamente ganhou disso, ganhou essa briga. Então não tem como você querer defender que o meu método é científico e defender valor trabalho, que é como o Marx queria fazer. O Marx é basicamente um picareta, um charlatão. Ele é um falso cientista, ele não estava fazendo ciência. Porque na época dele já tinha sido lançado o livro do Karl Menger, o Princípios da Economia Política, mas não foi só o Karl Menger que chegou nessa conclusão, tá? O Walras e o... acho que era de Vrons, se eu não me engano. Putz, talvez eu esteja errando o nome de um deles. Mas enfim, tinha mais dois caras que chegaram. Talvez eu tenha falado o nome errado, se eu falei errado, me corrija aqui. Já tinham dois caras que tinham chegado na teoria da utilidade marginal decrescente, que era uma teoria que refutava melhor o valor, e até antes do Marx, até antes do Menger chegar nessa conclusão, tivemos dois autores que chegaram nessa conclusão também. Um chegou 27 anos antes do Karl Menger, que era o Jaime Balmes Urpi, acho que era assim o nome dele, era um espanhol,
que ele viveu bem pouco tempo, acho que ele morreu com uns 40 anos mais ou menos, eu não lembro agora a data de morte dele, mas ele, tipo, ele não teve uma vida muito longa, morreu cedo. Até para os padrões da época, né, as pessoas viviam tipo 60 anos, 50 anos mais ou menos, ele morreu com 40 anos, então tipo, ele morreu jovem mesmo para virada do século XIX para o XX. Ele chegou na teoria da utilidade marginal decrescente, de um jeito muito parecido com o do Menger. Ele teve o Hans Hermann Gossen, que 17 anos depois desse cara chegou na mesma teoria, com algumas coisas diferentes, que ele chegou mais por uma via matemática, tá? Não tanto por dedução lógica como o Jaime Urpia chega e o Menger também chega, então já tinha, ou seja, a teoria da utilidade marginal decrescente ela já estava meio que ali quase para ser descoberta, tanto que quando ela é descoberta não é só o Menger, são mais dois caras, então só isso já refuta as merdas que está escrita no Capital inteiro. Só a existência dos princípios da economia política já refuta o Capital inteiro. Você ainda tem basicamente o Karl Marx ignorando as teorias de produção, a teoria de produção, a teoria de capital do Bonhoeffer, que depois o Bonhoeffer que ainda publica um ensaio refutando a mais-valia, que é uma crítica à teoria da exploração do socialismo e do comunismo. Eu vou deixar na descrição aqui também para vocês lerem. Um dia eu vou trazer a leitura comentada dele também, pretendo. É um livro muito bom, bate na questão da mais-valia, refuta a ideia retardada de que mais-valia é roubo. Não é só simplesmente uma coisa que acontece. Então, basicamente a gente tem esse argumento do Mises, ele vem não sozinho, tá? Ele é um argumento sólido, mas ele não vem sozinho porque ele vem com todo esse background da escola austríaca e ele chega e fala, olha só, o socialismo nunca vai funcionar porque você não consegue aferir os preços dos bens em uma sociedade, uma comunidade socialista, e basicamente você colapsa o regime. Então, em resumo, o socialismo nunca vai funcionar, ele nunca funcionou, e ele, onde quer que ele seja aplicado, e lembrando, estou usando aqui a definição de socialismo do Hoppe, que é socialismo é o Estado é socialismo. As pessoas, dependendo do grau, elas vão ter uma pobreza maior do que elas teriam, ou se for implantado mais socialismo, se tiver mais ditadura, mais intervenção estatal, aí a coisa descamba para nível União Soviética, em que as pessoas simplesmente morriam de fome porque não tinha comida, porque o governo não conseguia mandar comida para elas, que você não tinha preços, a sociedade colapsa porque você não tem a propriedade privada dos meios de produção. Isso tão é verdade que o Lenin, quando ele começa a implementar o comunismo na União Soviética, ele precisa dar uma recuada e fazer a tal da NEP, que é a New Economic Policy, que é politic, na verdade, né? Que é basicamente tipo assim, cara, vamos voltar um pouquinho aqui pro capitalismo pra gente poder avançar pro socialismo, que ele falava que era um passo para trás e dois para frente, era basicamente isso que ele defendia. Então, né, você vê como que o Mises estava certo, e na hora que fez tudo ali ficar, acho que seria comunizado, sei lá, coletivizado, essa seria a palavra, coletivizado, não deu certo, volta um pouquinho pro capitalismo, depois a gente faz de novo, porque ele ia fazer os planos quinquenais dele lá, enfim, isso aí, o resto da história e maluquice. Mas enfim, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se você curtiu, deixa sua curtida, comentário, comenta alguma coisa aí. Como eu falei no último vídeo, batemos 1.000 inscritos, então a meta agora é o watch time, para bater os 4.000 watch time e chegar logo no final dessa jornada aí para monetizar o canal. Então assista o vídeo, se você chegou aqui até o final, agradeço muito porque está colaborando. Seriam mais ou menos 18 minutos aí de watch time. Na descrição tem os links que eu vou deixar aí ao longo do vídeo, que eu falei. Tem também os links das minhas redes sociais, segue lá também, muito importante. E também o link dos parceiros, que eu mencionei eles ao longo do vídeo. Na descrição também tem os meios para apoiar o canal. Você pode apoiar através de Bitcoin, Bitcoin Lite ou não. Ou você pode apoiar via Pix mesmo, através do contato.libertario013@gmail.com. Esse é o Pix do canal, qualquer valor que você puder ajudar. Agradeço muito, ajuda a comprar novos livros pra gente fazer novas leituras comentadas aí, que é uma coisa que tem muito no canal. Mas é isso, agradeço a todo mundo que assistiu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.